Fala Fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. E volta para falar de Campeonato Brasileiro, rodada em andamento e acabou 1-0 Internacional para cima do Corinthians. O jogo de ontem, que é o nosso primeiro assunto por aqui. Pode colocar as imagens para ouvir nossos comentaristas, né? Ô, capitão, agora é chegada a hora de você falar. Depois do mundo mágico da Disney, né? É. A gente olhar para tudo e agora ver o Corinthians. Mundo psicodélico do Corinthians. Ver o Corinthians atuando é algo bem diferente, né, Dani? É isso, mais uma derrota corintiana, né? O Inter com muitos desfalques, né? Mas o Cudê tem arrumado uma forma de pelo menos o time vencer. Eu acho que o Inter não fez o seu melhor jogo, né? Pelos desfalques, enfim. A gente falava ontem, capitão, antes do jogo começar, né, antes da bola rolar, o Zinho trouxe isso, se eu não me engano, vocês me corrijam, meninos, se eu estiver errada, que no papel ontem a gente olhava e falava assim, não, o time do Corinthians é melhor. Porque tinha ali a lateral direita que pode mudar, mas o resto é o time titular, ao contrário do Inter, que está arremedado. É isso. Então, acho que assim, a gente conversou um pouquinho, né, o Pascoalzinho acho que tem o mesmo pensamento. Eu também acho que o Corinthians pode produzir mais do que vem produzindo, assim. Se você colocar posição por posição, nome por nome, enfim, a gente fala um pouquinho também, olha um pouquinho para a folha salarial do Corinthians, sabe que é uma folha alta, né? Então, assim, quanto mais você recebe, a tendência é que mais você consiga entregar. E isso não vem acontecendo com o Corinthians. O Corinthians fez mais um jogo ruim, o Corinthians coletivamente apresenta muito pouca coisa. Eu acho que o Corinthians, o Antônio, ele tem uma parcela grande de contribuição para esses resultados, porque ele é o treinador do time. Eu acho que o time tem poucas ideias de jogo, dá muitos espaços para o adversário. Eu acho que chegou a hora dele repensar um pouquinho o esquema tático, Dani. Eu acho que é você entender o que você tem dentro do seu elenco. O Corinthians joga hoje numa linha de 3, né? Num 4-3-3. Eu acho que tem que dar uma pensada num 4-4-2. Você olhar um pouquinho mais para o seu meio campo. Você entender quem são realmente os atacantes que podem fazer a diferença. Então, assim, eu vou ser bem breve. Assim, na minha cabeça, é uma linha de 4. Eu acho que o Corinthians teria que olhar para um cenário para frente ali com o Ranieri, o Bidon, o Moscardo e o Coronado centralizado. Eu acho que o Coronado não entrega, ou entrega muito pouco quando ele é utilizado na beira do campo, e o Wesley e o Yuri Alberto. Eu acho que tiraria o Garro do time? Eu tiraria, Dani. Assim, eu acho que o momento, o Garro, ele é um jogador que ele tem uma intensidade e uma movimentação diferente do Coronado. Sim. Mas eu acho que o Coronado, ele é capaz de, como a gente viu no jogo contra o São Paulo, né? É isso. O chute de fora da área, de repente ele pode encontrar melhor o Wesley. Eu acho que o Coronado tem que se movimentar mais para a esquerda, porque ele fica mais próximo do Wesley, a chance dele encontrar o Wesley num passe, e ele também consegue, assim como aconteceu no jogo contra o São Paulo, trazer a bola para dentro, para chutar de direita. Eu acho que quando ele joga na ponta direita, Dani, tudo fica ruim. Ele está muito longe da Porque quando ele traz a bola para a esquerda, como o Wesley fez do Internacional e muito bem, ele não tem a perna esquerda como ponto forte. E quando ele tenta usar a perna direita profunda, ele não tem velocidade para isso. Então, assim, Dani, é descartar um atleta. Se o Coronado tiver que jogar, tem que ser centralizado. E ele tem que ter jogadores na frente dele para ele encontrar esse passe. O Yuri Alberto e o Wesley. Então, assim, os jogadores têm contribuição, né, com relação a resultados, estão entregando menos do que se espera. E eu acho que o Antônio tem que olhar também para o trabalho dele do dia a dia, as correções que têm que ser feitas com relação ao esquema tático e as ideias que ele passa para os jogadores para que as coisas aconteçam de uma forma mais positiva para o Corinthians. É interessante pensar por esse lado. Eu confesso que eu não tinha pensado nessa solução, porque assim, como ele é um jogador que se entrega, que corre, que se aplica, você fica muito com a sensação de que ele é indispensável para a intensidade. Mas aí, então, isso que eu falo. Aí, você tem que olhar assim, para se dedicar, para se aplicar, para correr, você coloca jogadores de mais marcação. Para criar, e a gente olha um pouco, eu olho muito para o Arrascaeta, por exemplo, o Arrascaeta não corre tanto como os outros, mas quando a bola cai nos pés dele, ele consegue encontrar os seus companheiros em condição. Então eu acho isso. O Garro, ele é um jogador de mobilidade, de intensidade, de movimentação, só que na criação eu acho que falta um pouco. Eu acho que o Coronado é mais criador do que ele. Então, assim, coloca um sistema para que alguns jogadores corram mais, recomponham mais os espaços, dificulte para o adversário e deixa o Coronado, pelo menos dê uma chance para o Coronado jogar mais centralizado e que ele seja realmente esse homem de criação para encontrar esses dois atacantes de frente. É uma opinião só, é só uma opinião. Eu entendo muito o que o capitão está falando, que o Fábio Luciano está falando,
porque ele jogou como zagueiro. Sim. Né? Então, a visão dele é enxergar aquilo que vem na frente dele. Sim. Por exemplo, o Wesley veio na frente do Gustavo Henrique e o Gustavo Henrique ficou na dúvida. Ou eu saio para marcar aqui, ou eu saio para dar o bote aqui. E na dúvida, é tudo que o atacante quer, que você tenha dúvida. Exatamente. Porque ele consegue encontrar o espaço para bater, consegue encontrar o espaço para passar, ele consegue encontrar o espaço para poder fazer a jogada que ele deseja, quando você fica em dúvida. E aí, o que o Fábio Luciano propõe? Os 3 volantes na frente da zaga. Sim. Para você, a derrota de ontem passou por aí também, Pascoal? A derrota de ontem é um somatório. É um somatório. A derrota de ontem é assim, é a derrota de ontem. O Corinthians está a 6 jogos sem vencer. Sim. Há uma lógica, um time que tem a 3ª maior folha salarial do Brasil, fica 6 partidas sem vencer, tem lógica isso? Produz tão pouco. Tem lógica um time que tem um meia que ganha eu não gosto de falar salário de ninguém. A folha está atrás só de Flamengo e Palmeiras? O que o ganho Coronado é para só isso? O que ganha o Garro é para isso? Eu não vou criticar o Wesley. Tem um monte de gente criticando o Wesley. Eu não vou criticar o Wesley. Eu achei que ontem ele fez uma partida melhor do que as últimas. O Wesley do Corinthians eu não vou criticar. O Mauro tem uma versão do Wesley que eu concordo com ele. Depois ele vai explicar. É uma visão que eu também concordo com ele. E ele explica depois. Agora, quanto ao Corinthians, é muito pouco. Esse time do Corinthians tem que tirar mais. O Gustavo Henrique joga só isso? Não. O Kaká já mostrou mais? Já. O Hugo não começou a melhorar, declinou de novo? E machucou, né? Não. Gente, o time do Corinthians é uma gangorra. Um dia tá aqui, outro dia tá aqui. Um dia 2 estão aqui, 3 estão aqui embaixo. 2 a gente não, mais outros a gente não sabe onde é que tá. O time do Corinthians é assim. O Corinthians consegue fazer dentro do mesmo... Não é um tempo bom, um tempo ruim. Dentro do mesmo tempo de jogo, começa a marcar... Como fez o jogo contra o São Paulo. Daqui a pouco, desmoronou. Aí foi o São Paulo que fez o gol, desmoronou. Aí o Corinthians levantou. Deu para perceber? É o jogo de ontem contra o Internacional. Ontem foi muito pouquinho. Tanto no Internacional, quanto no Corinthians. O Internacional ganhou o jogo, legal. O Wesley fez uma jogada espetacular. Parabéns para o Wesley. Parabéns, Wesley. O Wesley do Internacional. Fez um golaço e mereceu todos os aplausos da torcida. Mas o futebol foi bem pequenininho. Futebol, apresentação, qualidade de jogo foi muito pequena. E o Corinthians não consegue minimamente. Sim. Olha o que eu estou falando. Eu não estou falando o Corinthians campeão mundial com o Fábio Luciano na zaga em 2000. Eu não estou falando isso. Adilson Batista... Nossa, eu acho que o Corinthians até chorou agora. Adilson Batista e Fábio Luciano era a zaga do Corinthians. E o goleiro era o Dida. Era um baita time. Campeão do mundo em 2000. Eu não estou falando dessa dupla de zaga. Não estou falando do time que tinha um poder de marcação, mas todo mundo se mexia para frente, mas todo mundo voltava para ajudar. Hoje o time do Corinthians, se você olha, tem hora que você vê um pouco para cá, um pouco para lá. Às vezes está todo mundo do lado esquerdo, não tem ninguém do lado direito. É uma coisa bem descompensada, sabe? Então, mas isso, Pascoal, é isso que eu falo. Isso é trabalho do Antônio. Então ele tem que ser cobrado. Porque, assim, com relação à questão técnica, o jogador errar um passe, perder um gol de cara pro goleiro, enfim, isso é uma questão técnica, né? O jogador tem qualidade ou não tem, vive um bom momento ou não. Mas as movimentações, elas são responsabilidade do treinador. Que nem o lance do Wesley, no gol do Wesley, por exemplo, é lógico, tem muito mérito, né? Confiança do atleta, ele fez o movimento correto, mas, assim, é muito fácil de ser resolvido aquele lance para um sistema defensivo, se bem treinado. É assim, se o cara dá o tapa pro fundo, é responsabilidade do lateral. Se o cara dá o tapa... Isso. Se o Gustavo ficou atrás do Hugo. É isso. É assim, o básico do futebol, o básico. Se o atleta dá o tapa pro fundo, é responsável do lateral. Se ele dá o tapa para dentro, é do meio-campista, é por isso que eu falo que falta, em alguns momentos, um volante ali, né, dentro do setor, ou do zagueiro. Isso é treinado, Dani, isso é automático. Assim, quando o atacante faz o movimento, se você está bem treinado, e a gente pode citar aqui alguns times que são bem treinados, fica mais fácil essa marcação, essa leitura. Porque você sabe o movimento que você tem que fazer. Você treina para aquilo. Sabe quem você marca, que área você cobre, que pessoa você cobre, né? Então, isso é trabalho do treinador. Como o Pascoalzinho falou, se você tem mais gente de um lado e não tem ninguém para o outro, e não tem um objetivo em cima disso, tem times que querem povoar de um lado para depois levar a bola para o outro. Mas se é um movimento que está fazendo mal para o time, né, se o treinador, esse movimento não tem uma lógica de acontecer,
é trabalho do treinador corrigir. A marcação é trabalho do treinador corrigir. A bola parada é trabalho do treinador corrigir. Fornecer opções do meio a criar... só de bola parada. É isso. Então, assim, tem responsabilidade dos jogadores, mas também tem responsabilidade dentro do dia a dia de trabalho do Antônio. A opção das peças e do esquema. O que eu achava que o Antônio ia conseguir é o Corinthians contratou 2 caras para resolver o meio-campo em criatividade. O Garro e o Coronado. Sim, mas que não marcam ninguém, que são fisicamente baixinhos, que perdem muita bola. Como é fácil tirar a bola do Garro, como é fácil. Não é aquele que esconde a bola, que dá uma volta, que faz como outros mais baixos, que a gente já viu, e aí mete ali, não. Correm pouco, como diz, não tem velocidade, quando precisa voltar para recuperar. Como disse o Fábio, se você deixa ele aberto, o Coronado ali, se ele der o tapa para direita, ele não tem velocidade para sair na frente do lateral, ele tem que tentar driblar o lateral, ainda assim o cara se recupera, porque ele não tem velocidade para fazer isso. Então eu achava que o Antônio, porque é o seguinte, o Fábio fala, vamos tirar o Garro. Mas o Antônio deve pensar assim, pô, são os caras mais técnicos que eu tenho ali no meio para me ajudar. Então tem que fazer um esquema que os dois possam jogar e bem e ajudar o time e enfiar a bola lá para o Yuri, que por sinal tomou o 3º cartão, já vai desfalcar. O problema do Corinthians ontem é que estava praticamente com o time titular. Este Corinthians na aí. lateral direita e o goleiro, se chegar. Tem o Félix Torres de opção na zaga. Me lembra aqui, Fabrício Rafael. Não, sim, mas aí não é o... Entendeu? Muda muito pouco. O Fabrício lembrou, eu não lembrei. Não é isso que vai alterar o dólar, entendeu? Do outro lado, o Inter, que também não fez uma grande partida. 8 desfalques. Tá, mas não fez essa grande partida. É uma grande jogada do gol. Mas se olhar, o Corinthians teve mais posse de bola, o Corinthians finalizou mais vezes que o Inter. A única chamada grande chance para os estatísticos que fazem os scouts foi do Corinthians, não foi dele. Mas quem ganhou? Ganhou ele, sem esses caras. E aí ele sabe o seguinte, pô, eu estou esperando para esse ataque, o Alário que jogou, acho que vai ficar de fora, porque vai ver Ener Valência, o Borré. O Alário também está fora. Não, o Alário fica lá. Não, o Alário estava ontem, mas eu digo assim... ele voltou vai ficar fora ontem, do time, vai ficar fora do time, porque vão entrar ainda aí o Alan Patrick, que ontem estava joga ou não joga, parece que agora... O Maurício vai sair, né? A gente já está sabendo, mas não tinha Alan Patrick. Mas não cabia todo mundo. Às vezes o cara fala... Não, Dani, é que às vezes tá com 8 desfalques e 5 são no ataque, mas só iam jogar 3, porra, peraí. Alguém ia ficar no banco mesmo. Né? Não ia caber... jogando bem. Não ia caber Alário, Borré, Ener Valência e Maurício e mais... são 4, Wander, né? Não, entendeu? Não. Já são 4, né? Então, mas não cabe todo mundo, não é todo mundo que vai jogar. Eu acho que esses 4, se tivessem à disposição, seriam titulares, Agora, mano. com o Wesley, não sei não. Não, Wesley não, mas eu digo o Alan Patrick, o Borré, o Ener Valência e o Maurício. O Maurício, ok, vai ter que se encontrar outra solução, mas eram 4 titulares. Eles acharam o Wesley muito... E o Rocher. E nos últimos jogos, né? Apesar da derrota pro Vitória, aí o técnico, ok, ele mudou o time ontem, apostou em 2 caras abertos, Wanderson e o Wesley, que fez o gol, e botou o Alário centralizado, voltou ao que ele já usava antes, chamado 4-3-3, para quem gosta de falar de número de tática, e funcionou, mas funcionou assim. Ótimo, ganhou confiança, porque tem um Grenal pela frente, né? O René foi poupado por isso. O René podia jogar, mas ele foi poupado talvez o Alan Grenal Patrick também tivesse... também. O próprio Alan Patrick tivesse num processo que, não, espera um pouquinho e deixa ele mais inteiro para o Grenal, que a gente sabe é o primeiro da história que vai acontecer fora do Rio Grande do Sul. Então, Grenal, por Grenal já é histórico sempre e tal. E agora ainda tem esse dado, é o primeiro. Quem vai ser o primeiro? Quando é que eles vão jogar de novo fora do Rio Grande do Sul? Enfim. Então, legal para o Inter, que vai subindo, é que se ganha o Grenal, porque o Inter tinha 2 jogos a menos. O Inter vai lá para cima na tabela. Mas Grenal é outra história, vamos ver. Só no final de semana. Amanhã a gente fala de Grenal e Fla-Flu. O jogo de ontem é que o Corinthians não tem ninguém para colocar. Não, mas a gente fala amanhã, que sábado não tem. Se a gente olhar o banco, porque aí vem a parte de defender o Antônio. Quando ele olha para o banco, ele fala, vou mexer. Não tem ninguém. Só menino. Para mudar, não tem. Não tem. Aí, o que tinha de melhor estava ali. O que ele tinha de melhor estava ali. E podia ter sido 0-0. Eu me lembro até que eu falei em 1-1, foi meu placar, que também podia ter acontecido, saiu um gol ali e tal, porque o Inter também não jogou tudo isso a mais para ganhar. Mas teve a felicidade de um grande lance, em que o Fábio tem toda a razão. Você vê o espaço que abre para o Wesley chutar. Quando ele joga para dentro, é isso aí, o lateral não vem, o zagueiro não vem, fica um buraco.
Diferente até do Estevão, que fez um golaço muito parecido com esse. Mas os dois estavam perto. Os caras estavam perto, ele abre, pá, e bate rapidinho. Mas, enfim. Porque tá uma bola do Scarpa. Agora estão invadindo lá o CT, vão fazer protesto, etc. Resolve tirar o técnico agora? Não. Resolve tentar mudar a lei e trazer 6 jogadores amanhã cedo, mas só pode em julho. Até lá tem muitos jogos. Agora deixa eu trazer aqui uma informação para vocês que está no nosso site, espn.com.br. A nossa Lili Nascimento está assinando a matéria. Eu vou ler um trecho destacado aqui. Segundo apurou a ESPN, a diretoria alvinegra já não descarta uma mudança no comando técnico e o jogo contra o Atlético Paranaense no próximo final de semana pode ser ali um momento de dividir a história do Corinthians para essa temporada. É justo? Não é? A gente vai falar aqui, mas antes vamos ouvir o Antônio Oliveira depois da partida. Eu só controlo aquilo que é a minha decisão e as minhas decisões que eu tomo enquanto treinador. Portanto, essa é a minha área de competência, a área técnica. A área de administração e de gestão desportiva não me compete a mim, portanto, terá que perguntar a outra pessoa. A mim o que me compete é continuar a trabalhar, sei aquilo que eu estou a fazer, sou teimoso para caramba, e com reajustes que nós vamos fazer também no mercado, com certeza vamos ficar mais fortes e vamos diminuir o tempo que durante o primeiro turno nós perdemos alguns pontos que eventualmente não deveríamos, e agora é descansar e pensar no próximo jogo no domingo contra o Atlético. E aí a gente está vendo as imagens de hoje, né? O Pascoal já tinha comentado, uma parte da torcida, uma pequena parte, diga-se de passagem, né? Da torcida do Corinthians, uma organizada, vai até o Parque São Jorge, invade o Parque São Jorge, não foram autorizados, eles pularam as catracas, então houve uma invasão de uma propriedade privada para conversar com a diretoria. Eles não chegam a falar assim, manda o treinador embora, não. Mas foram lá, Pascoal, para tentar conversar com a diretoria. Eu acho que não vai ajudar em nada. Sobre a bagunça tipo administrativa também, né, Pascoal? Aí não é só sobre o time, não. Não tem só um protesto, você tem razão. Protesto divididos, né? É um protesto compartilhado. Sim. Compartilhado com o que o time faz dentro de campo, com as promessas não cumpridas pelo presidente, com a bagunça administrativa, com a falta de poder administrativo que tem o presidente do Corinthians e com 18 personagens abandonando o Corinthians em menos de 6 meses de administração. Então, aí eu te pergunto, mandar o treinador embora vai resolver tudo isso aí que você listou? Se você me perguntar isso, eu vou dizer para você. Eu acho que o Antônio Oliveira é a ponta do iceberg. E todo mundo sabe que por baixo da linha d'água o iceberg é muito maior do que tem só por cima da linha d'água. Então os problemas do Corinthians são muito grandes. Todo dia eu falo aqui, falo com pesar, eu falo com dor. O Corinthians não merece passar o que está passando. O Corinthians é muito maior do que essas pessoas que estão pensando que é o Corinthians. Eles não têm noção do gigantismo, da importância do que é o Corinthians. Quando você ouve as pessoas falando, eles não têm dimensão do que é o Corinthians. Eles não têm dimensão do que significa o Corinthians para algumas pessoas, ou para a sua torcida, de uma forma geral. Então, eu acho que invasão, ameaça, agressão, intimidação, são palavras que não fazem parte do meu vocabulário. Eu não acho que isso sirva para alguma coisa, não serve para nada. Só serve para tumultuar, para atrapalhar. Só. Já está tumultuado, já está atrapalhado, com tantos problemas que nem eles sabem como fazer. O próprio presidente do Corinthians falou, eu recebo 10 boletos para pagar todo dia. Eu não tenho dinheiro para pagar nenhum. O que eu faço? Escolha um. Olhei no caixa, ele deu entrevista e falou, eu olho no caixa e não tenho um centavo. O que eu faço? Pois é. Então, gente, temos que ponderar a situação. Vocês não querem mais o presidente do Corinthians? Ele como presidente do Corinthians? Vocês não querem mais o treinador como treinador do Corinthians? Existem meios para isso. Os meios são o Conselho Deliberativo do Corinthians, que o Conselho aprove uma norma que promova o impeachment do presidente do Corinthians. Dá para fazer isso? Tem muita dificuldade para fazer isso. Mas muita eles, dificuldade. assim, pelo que eu sei desse encontro aí, não querem a saída do Antônio. E aí o presidente falou o quê? Vamos esperar a janela de transferência. Sabe? Aí nós vamos melhorar o time. Mas, gente, vai ter dinheiro para comprar todo mundo que precisa. E só para arrematar sobre o Wesley, que você falou que eu ia dar a minha opinião, o Wesley do Corinthians, bom jogador, dribla bem, muito jovem, mas precisa ser treinado, e aí eu acho que o Antônio tem que entrar nisso, para ter
decisões acertadas quando ele faz o drible. Se tiver um buraco, ele bate pro gol. É a única coisa que ele sabe fazer. Precisa levantar mais a cabeça, ver se é melhor dar um toque para o meio ou fazer um cruzamento lá. Isso é trabalho, né? Isso trabalho. Ontem o Pedro Raul entrou, com 2,40 m lá para receber uma bola de cabeça. Senão não precisa pôr ele lá. Lógico. Aí, assim... Trabalhar um pouquinho a perna esquerda, né? Trabalhar ele direito. Ele tava pro fundo e ele tem essa dificuldade de achar um ele bom abaixa a cabeça demais, sai driblando Isso. e aí, se não for pro chute, o que faz? Ele toma decisões ainda muito erradas. Ah, é jovem, vai corrigir? Mas tem que ter alguém para ajudar a corrigir, né?